Olá, senhores. Como hoje é o nosso primeiro contato a respeito de matrizes, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar aos senhores o que é uma matriz. Uma matriz nada mais é do que uma tabela numérica dispostas em linhas e disposta em colunas. E o que eu queria registrar nesse primeiro momento, que essa tabela para nós, ela deve ser sempre colocada ou entre parênteses ou entre colchetes. Então o que nós devemos ficar combinado, que quando a gente quiser escrever uma tabela que seja representativa de matrizes, nós vamos ter que escrever ou entre parênteses ou entre colchetes. E nessa matriz que nós estamos vendo aqui, ela é uma matriz que ela apresenta três linhas. Linha 1, linha 2, linha 3 e também apresenta três colunas. A coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. Devido ao fato de nessa matriz nós temos o mesmo número de linhas igual ao número de colunas, nós vamos chamar essa matriz de matrizes quadradas. E também a matriz quadrada, quando tem o número de linhas coincidente com o número de colunas, sendo 3 linhas e 3 colunas, ela também será identificada como matriz quadrada de ordem 3. Também dentro da matriz quadrada, verifica-se mais uma coisa muito importante para o nosso desenvolvimento dos nossos assuntos de matrizes, que é exatamente os elementos que compõem essa linha chamada de diagonal principal. Evidentemente, como matriz é uma tabela não precisa ter obrigatoriamente o mesmo número de linhas com o mesmo número de colunas. Existem também matrizes iguais a essa, que tem 2 linhas e 3 colunas. Tem 2 linhas e 3 colunas, essa matriz denominada de matriz retangular do tipo 2×3. Outra coisa também que nós devemos também aqui já combinar entre a gente, que dentro das matrizes, sempre que eu falar 2×3, o primeiro elemento sempre será representativo de linhas e o segundo representativo de colunas. Portanto, matriz retangular 2×3 é uma convenção matemática que o 2, que é o primeiro elemento, corresponde ao número de linhas e o 3 corresponde ao número de colunas. Portanto, essa aqui é uma matriz retangular do tipo 2 linhas e 3 colunas. E essa outra matriz, devido ao fato dela ter uma única coluna, será por nós chamada de matriz coluna. E essa outra, por ter uma única linha, ela é chamada de matriz linha. Mas voltando às matrizes quadradas, que são, na realidade, as mais comuns que a gente vai encontrar nessa nossa aula. Nós poderemos ter uma matriz quadrada desse tipo, 2×2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Reparar que até mesmo na minha fala, eu sempre procuro falar, em primeiro lugar, o número de linhas, para depois falar a respeito do número de colunas. 2 linhas e 2 colunas. Só que nesse caso particularíssimo, é uma matriz quadrada de ordem 2, onde todos os elementos são iguais a 0. Por esse motivo, que essa matriz é chamada de matriz nula de ordem 2. E essa outra matriz que nós estamos vendo aqui, também uma matriz quadrada, ela tem 3 linhas e 3 colunas, onde se verifica o seguinte, que todos os elementos da diagonal principal, são iguais a 1. E fora da diagonal principal, todos os outros elementos são iguais a 0. Por isso que essa matriz aqui é chamada de matriz identidade, ou também chamada de matriz unidade. Essas duas matrizes são bastante importantes. Ela existe matriz nula de ordem 2, como nós mostramos, mas poderia ser de ordem 3, de ordem 4 e assim por diante. E essa matriz identidade também pode ser de ordem 2, ordem 3, ordem 4, mas sempre assim. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E fora da diagonal principal, todos, sem exceção, todos eles são iguais a 0. Esses são os vários tipos de matrizes que nós poderemos encontrar pela frente. Só que acontece que existem alguns exercícios que, ao invés de dar os números que compõem cada uma das linhas e cada uma das colunas, ele deixa para que você calcule cada um desses elementos. Como, por exemplo, nesse exercício que nós temos aqui. Ele está falando de uma matriz quadrada de ordem 2. Entendi.
Matriz quadrada de ordem 2 significa que ele vai ter duas linhas e vai ter duas colunas. Sendo que a matriz A é formada de elementos A e J. Esse I, senhores, que nem eu disse a vocês, é o primeiro elemento. O I será representativo da linha e o segundo elemento, J, ele será representativo da coluna, onde cada elemento A e J, ou seja, cada elemento A da linha I e da coluna J é calculado segundo essa fórmula, 4 vezes I somando com J. Então, veja aqui uma coisinha. Eu entendi o que disse o texto. O texto diz que tem uma matriz quadrada que tem duas linhas e tem duas colunas. Eu agora vou escrever todos os elementos dessa matriz quadrada. Repare, essa matriz quadrada tem os seguintes elementos: A11, A12, A21 e A22. O que significa isso? O 1 significa primeira linha e primeira coluna. A12 significa primeira linha e segunda coluna. Reparar que sempre eu falo primeira linha para depois eu falar coluna. A21 significa que está na segunda linha, porém na primeira coluna, e A22 significa que está na segunda linha e segunda coluna. Agora, nesse caso aqui, gente, eu sei quem são os elementos que compõem cada linha e cada coluna. Cabe agora a nós, a partir dessa fórmula dada, que a gente descubra cada um desses elementos. Por exemplo, para calcular o A11, você vai usar essa fórmula que foi dada pelo exercício. Então, o A11 será calculado assim. Já coloquei colorido para você perceber o seguinte: o I está na cor laranja, é o número da linha. Nesse caso aqui, o número da linha é 1. O J verde, que está aparecendo aqui também e que está aparecendo aqui, ele será representado pelo número 1. Então eu vou substituir A11 será 4 vezes 1 mais 1. Ou seja, 4 vezes a linha somado com o número da coluna. 4 vezes a linha, que é 1, somado com o número da coluna, que é 1. 4 vezes 1, 4, mais 1 vai dar igual a 5. Então, isso aqui é o elemento A11. Eu pego esse 5 e vou colocar bem aqui, porque ele é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna, o elemento é igual a 5. O que eu vou ter que fazer é repetir mais 3 vezes a mesma coisa que eu fiz aqui. Querem ver? Repare. Vamos agora calcular o A12. Ou seja, eu vou calcular quem está na primeira linha e está na segunda coluna. Ora, se ele está na primeira linha e segunda coluna, você vai colocar aqui, ó, número da linha é igual a 1, número da coluna é igual a 2. 4 vezes o número da linha somado ao número da coluna. Então vai ficar 4 vezes 1, 4, 4 mais 2. 4 mais 2 dá 6, 6 é o valor do A12. Primeira linha, segunda coluna, pego esse 6 e coloco esse 6 aqui, ó. Esse é o elemento do A12. E agora eu vou calcular o A21. De novo, o que esse 2 significa? O 2 significa linha. O que significa 1? O 1 significa coluna. E de acordo com a fórmula, é para pegar a linha, multiplicar por 4 e somar com a coluna. Então eu vou pegar a linha, que é 2, multiplicar por 4 e vou somar com a coluna. Ora, 4 vezes 2 dá 8, mais 1, isso aqui vai dar 9. Esse é o elemento da segunda linha, primeira coluna. Pego esse 9 e escrevo aqui, ó. E completando, eu vou terminar calculando o A22. O A22 está na segunda linha, está na segunda coluna. Para calculá-lo, eu vou escrever assim: 4 vezes o número da linha, que é 2, somado com o número da coluna, que é também 2. Então vai ficar 4 vezes 2, 8, 8 com 2, 10, pega esse 10, escreve-se aqui, e assim a gente termina, então, acabamos de encontrar todos os elementos que pertencem a essa matriz, que é uma matriz quadrada de ordem 2, é chamada de A, e reparar que essa é uma tabela numérica que, de novo, como é que eu sei que isso aqui é matriz? Porque ela está representada, está dentro de, entre parênteses, ou surtiria o mesmo efeito, se ao invés de parênteses, você colocasse o colchete. Está aí, então, o primeiro exercício de hoje, nosso aqui resolvido. Agora, nesse teste aqui da Unirio, ele está dizendo que nós temos uma matriz X, que é uma matriz quadrada de ordem 2. Entendi. Ela tem duas linhas e ela tem duas colunas. E ela é feita de elementos X e J.
Ou seja, os elementos que a compõem são os elementos x11, primeira linha, primeira coluna, x12, primeira linha, segunda coluna, x21, segunda linha, primeira coluna, e finalmente o x22, segunda linha e segunda coluna. E cada elemento dessa matriz X é calculada diante dessa fórmula que ele aqui deu. O que ele disse é o seguinte, por exemplo, se você quiser calcular o x1 e 1, você repara que a linha é 1 e a coluna também é 1. E aqui está dizendo que se a linha for igual à coluna, você vai ter que fazer I mais J. Então, para encontrar o x11, de acordo com a fórmula, eu vou ter que fazer a soma do I com o J. Só que nesse caso, a linha I é 1 e o J também é 1. Então, na realidade, o que eu vou ter que fazer seria a soma de 1 com 1. Aqui embaixo, nós também temos o x22, que é um outro elemento dessa matriz X, onde o número da linha e o número da coluna são iguais. E o exercício está dizendo que se o número da linha for igual ao número da coluna, eu tenho que fazer a soma. Aqui também eu tenho que fazer a soma. Só que nesse caso, a linha e a coluna são iguais a 2. Então eu vou escrever aqui 2 mais 2. E para saber qual é o valor do x12, a linha é 1 e a coluna é 2. Se a linha é 1, a coluna é 2, isso quer dizer que a linha é menor do que a coluna. E se a linha é menor que a coluna, ele diz o seguinte, não precisa nem calcular. O valor que você vai dar para esse termo é igual a 1. Esse 1 eu transcrevo do lado de cá. No entanto, se a linha for 2 e a coluna for igual a 1, ou seja, se a linha for maior do que a coluna, diz essa nossa fórmula que nós vamos ter que fazer a subtração. Então, como aqui a linha é maior que a coluna, eu vou fazer a subtração de I menos o J. O I é 2 e a coluna J é 1, então eu vou fazer 2 menos 1. Então, gente, se eu completar essa conta aqui, eu vou ter exatamente a matriz que eu chamei de X. A matriz X será 1 mais 1 que dá 2, esse daqui que é 1, 2 menos 1 que dá 1 e 2 mais 2 que dá 4. Essa é a matriz X e eu termino esse exercício fazendo exatamente o que ele está querendo. Ele quer que eu faça a soma de todos esses elementos. Então a soma de todos esses elementos será 2 mais 1 mais 1 mais 4. 2 mais 1 são 3, 3 mais 3 são 4, 4 e 4 daria 8, que é a resposta desse exercício da parte não nihil. Repararam então que a aparência parece ser mais rebuscada, mas nada do que uma leitura mais atenciosa em cima do texto permita você descobrir cada um dos valores dos elementos procurados e assim nós conseguimos chegar tranquilamente à nossa resposta. Repare então agora também o nosso terceiro exercício. Só que o nosso terceiro exercício vem da escola Mackenzie e pede para você calcular o traço de uma matriz quadrada. Você sabe o que é um traço de uma matriz quadrada? Não. Ainda bem que a Mackenzie, então, explicou para vocês o que é o traço. Ele estava dizendo que o traço é a soma dos elementos da diagonal principal. E essa matriz é uma matriz chamada de A, formada de elementos Azinho do tipo 3×3. Portanto, essa matriz que nós vamos trabalhar agora é uma matriz que vai ter 3 linhas e vai ter 3 colunas. Portanto, nós vamos ter 9 elementos formando essa matriz aqui, que tem os elementos A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 e 33. E o que ele está querendo? A escola Mackenzie está pedindo para você calcular o traço. Só que aí, logo em seguida, ele explica o que é o traço. O traço é a soma dos elementos que compõem a diagonal principal. Portanto, eu vou ter que somar A11, A22 e A33. Reparar que nesse caso, eu não tenho necessidade de descobrir quem são esses elementos que estão fora da diagonal principal. Então, rapidamente, eu vou dizer a vocês o seguinte. Qual fórmula que eu tenho que fazer para encontrar cada elemento? A fórmula diz assim, AIJ é igual a I elevado a J. Ou seja, cada elemento dessa matriz pega a linha e eleva ao valor da coluna. Então, hora que ele pedir para calcular A11,
eu vou fazer o número da linha elevado ao número da coluna. 1 elevado à primeira é igual a 1. Como eu também tenho que saber o A22, e de acordo com a fórmula, eu tenho que pegar o número da linha, que é 2, elevar ao número da coluna, que também é 2. 2 ao quadrado dando 4. E finalmente eu tenho que calcular o A33 e eu encontro fazendo o seguinte: pego o número da linha, elevo ao número da coluna. 3 elevado à terceira é igual a 27. E ele está dizendo que traço é a soma de todos esses três elementos. Portanto, a soma de A11 com A22 com A33. O A1 é 1, o A22 é 4, o A33 é igual a 27. A soma, então, dá igual a 32, que é exatamente isso o que a escola Mackenzie estava fazendo. Repararam, então, que nós passamos por 3 exercícios, tá? Onde nós descobrimos realmente como é que a gente faz para encontrar cada elemento de uma certa matriz e fazer aquilo que ele pede em cada exercício. Numa hora, como nesse aqui, ele pediu o traço, noutra hora ele pediu para somar todos a parte dos elementos e assim por diante. Então, o que a gente tem que ficar é muito atento na parte do texto, que a gente consegue finalizar qualquer exercício da parte de matrizes. Como os senhores estão vendo, começamos bem o nosso assunto de matrizes e é claro que ela não para por aqui. Eu convido os senhores para que na próxima aula a gente comece a verificar como é que a gente vai fazer as operações entre matrizes, ou seja, como é que eu faço a soma, a subtração, a multiplicação de uma matriz por um número e a multiplicação de uma matriz por uma matriz. Eu estou aguardando então os senhores para a nossa próxima aula, quando nós veremos esses novos assuntos a respeito desse importante assunto que é a matriz. Senhores, até breve.